Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos continuar falando aí sobre os tipos de substantivos que existem na nossa língua portuguesa. Então, na semana passada, nós conversamos bastante sobre os substantivos comuns e os substantivos próprios, né? Então, o que são esses substantivos comuns e os próprios, né? O que faz que um seja diferente do outro? O substantivo comum é o nome que a gente dá a tudo à nossa volta, né? Um exemplo são os animais, os objetos, né? E o substantivo próprio é um nome particular que a gente dá às pessoas, aos nomes das cidades e aos nomes até dos nossos animais. Então, o nome que se refere em particular, né, que diz respeito às pessoas, a você, à sua mãe, ao seu pai, ao seu avó, ao seu avô, ao seu bichinho de estimação, esses são os nomes próprios, né? Um nome que fala de cada coisa em particular, de cada coisa ou de cada pessoa em particular, tá bom? Então, aqui eu deixei alguns exemplos de substantivo comum para vocês lerem e substantivos próprios, tá bom? Lembrando que os substantivos próprios, nós sempre precisamos escrevê-los com letra maiúscula, tá bom? Hoje nós vamos continuar aí vendo os outros tipos de substantivos existentes, né, na nossa língua portuguesa, né? Nós sabemos que existem muitos substantivos, mas por enquanto nós vamos conhecer apenas os próprios, os comuns, e esses substantivos que nós vamos conversar agora. Gênero, número e grau. O que são esses substantivos, né? Como que a gente consegue reconhecer esses substantivos em uma frase, em uma leitura, né? Como que eu faço? Um substantivo que se refere a gênero, né? Essa palavra gênero, ela identifica as palavras que estão no feminino e no masculino, tá? Então, aqui eu deixei para vocês em escrito para podermos acompanharmos juntos. O substantivo é feminino quando podemos usar as palavras a ou as, uma ou uma antes dessa palavra, né? Deixei um exemplo para vocês. Uma garota estava passeando. Então, ao ler uma frase que comece aí já com uma, né? Eu já consigo identificar que essa frase ela tem aí um substantivo feminino. E o uma ele antecede aí uma palavra que está no feminino, que é a palavra garota, né? O substantivo é masculino quando podemos usar as palavras o ou os, um ou uns antes dele. Então, deixei mais um exemplo aqui. Um carro vermelho passou na minha rua hoje pela manhã. Aqui a palavra um também, ela já identifica, né, a palavra como substantivo masculino, né, gente? Então, quando vocês lerem aí num exercício, numa atividade, classifique os gêneros ou complete com os gêneros corretos. Então, sempre atentem-se, né, às palavras que antecedem aí, né, a palavra a, a palavra a ou uma, né, ou o ou um. Então, nessas palavras, vocês já conseguem perceber se a palavra seguinte será feminina ou masculina, tá bom? Quando nós falamos também sobre quantidade, né, sobre número aí, nessa questão dos substantivos, nós estamos falando das palavras que estão no plural. Então, para falarmos dessas palavras no plural, nós vamos relembrar o que são as palavras que estão no plural e o que são as palavras que estão no singular, né? Então, nós também já conversamos sobre isso, vamos relembrar agora. As palavras no singular são as palavras que apresentam uma quantidade, né? Uma ação ali. Então, por exemplo, uma maçã. Então, essas palavras identificam que estão no singular. Se eu conto duas ou mais maçãs, essas palavras já estarão no plural, tá? Então, quando elas estão no plural, já existe um número, já existe uma quantidade aí nesses substantivos, tá bom? Também existem aqueles substantivos que estão no diminutivo e no aumentativo. Então, quando nós falamos de grau, é isso que se refere, palavras que estão no diminutivo e no aumentativo, tá bom?
Vamos ler aqui alguns exemplos no próximo slide dessas palavras, tá? Palavras no diminutivo: casinha, mesinha, cadeirinha, janelinha, carrinho, e existem outras 1000 palavras aí no diminutivo que eu sei que vocês conhecem. Pensem em mais algumas aí para a gente compartilhar na próxima aula. Então, essas palavras, elas são classificadas como palavras no diminutivo. Palavras no aumentativo: amigão, bocão, dentão e livrão. Então, todas essas palavras com ão, né, elas estão no aumentativo, tá? Estão no grau de aumentativo da palavra, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exercícios aí das páginas 86, 87 e 88. São exercícios super simples que vão falar sobre tudo isso que nós conversamos aqui nesta aula. Sobre substantivos de grau, substantivo de número, substantivo de gênero, sobre todos esses substantivos, substantivo próprio, também substantivo comum. Então, são substantivos que nós temos estudado e conhecido nessas nossas aulas, tá? Então, qualquer dúvida aí, me chamem, tá bom? Mas estão super tranquilos de se fazer aí esse preenchimento dos exercícios da apostila, tá? Boa aula para vocês, depois nós fazemos a correção juntos. Um beijo e até mais.